Abra sua Bíblia aí em Lucas 11. Lucas 11, versículo 14 em diante. Antes de lermos, nós estamos na campanha de Naamã. A direção que o bispo Rosemir teve foi que em 7 semanas seria semelhante aos 7 mergulhos que Naamã deu no Rio Jordão. E o milagre, o mover de Deus, as águas purificadoras do Senhor, o curaram, libertaram. E outra, eu estava lendo o texto hoje. Quem leu sabe. Depois disso ele se converteu. Ele disse, não vou adorar nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel. Ele foi curado, liberto, abençoado e converteu. Largou todos os outros deuses para servir ao único Deus, o Todo-Poderoso. Foi algo completo na vida de Naamã. Amém? Glória a Deus. Então a direção é essa. Confie nisso. Lembrando que foi pregado semana passada. Naamã ficou achando que, olha, eu não esperava que eu chegaria aqui e o servo lá, o profeta, nem me olhou. Ele tinha uma expectativa de uma maneira, mas Deus tinha o milagre de uma outra maneira. Eu falo isso aqui muitas vezes, prestem atenção em mim. Eu falo isso aqui, quem me conhece sabe. Não fique imaginando o jeito que Deus vai fazer, apenas creia que Ele vai fazer. Quando você fica imaginando uma maneira, você limita ali sua fé, porque Deus pode fazer da maneira que Ele quiser. E muitas vezes são de maneiras que a gente não espera, assim como foi com Naamã. Quando você lê lá, a gente não vai ler hoje, a gente vai ler uma outra parte aqui. Eu só estou colocando aqui o que essa campanha representa. Naamã esperava, lá ele diz, eu esperava que ele viesse, se colocasse de pé. Está escrito isso. Eu li hoje. Eu pensava que o profeta ia sair com a cara de profeta, com a capa ao sol e o vento, e se colocasse de pé e clamasse ao Deus dele, e que acontecesse algo sobrenatural e abrisse os céus, e ele ia colocar as mãos sobre as feridas e eles iam curando, igual o Wolverine, aquele filme lá, fechando as feridas. Essa era a expectativa de Naamã. Ele tinha essa expectativa e quando chegou lá, ele só falou, vai fazer assim, de outra maneira completamente diferente. Eu digo para você, não fique imaginando a maneira. Apenas creia que Deus vai fazer. Lucas 11, a partir do 14, é Jesus aqui. De outra feita, Jesus expulsou um demônio que estava mudo. Quem estava mudo? Demônio que estava mudo. Assim que o demônio saiu, o homem falou. Não era o demônio que era mudo? Então a mudez do homem ali era o demônio, não era o homem que era mudo. Não era uma doença. Era um espírito que possuía ele. Era o espírito que é mudo. E quando Jesus expulsou o espírito mudo, descolou ali do cara. Eu gosto de falar as coisas como é que elas são. Quando o espírito vai oprimindo, ele começa a oprimir sua cabeça ali, trazendo ideias, injetando coisas, injetando emoções, sentimentos, ideias. A pessoa vai deixando, quanto mais você vai, ele vai se entrelaçando com a pessoa. Aí a vontade dele começa a passar a ser igual à vontade da pessoa. É igual quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Ela começa a adorar, ela começa a orar, ela começa a se importar, ela começa a amar. Essa é a vontade do Espírito Santo que está em você. Por isso Jesus falou, nos ensina, seja cheio do Espírito Santo. Que você nunca vai cair em tentação. Por quê? Porque a vontade de Deus vai estar entrelaçada com a sua. Já não vai ser a sua vontade livre, você está com a vontade de Deus na mente, no coração. Mas precisa estar cheio do Espírito. A mesma coisa é isso aqui. Eu até parei aqui para não perder esse ponto, que eu achei interessante. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a pessoa é viciada em cigarro, em droga, em qualquer outra coisa. Vício não é só isso, tem vício em toda coisa. Pode ser viciado. O que Paulo falou? Se aquilo te domina, não te faz bem. Pode ser o que for. Pode ser uma coisa boa, entre aspas. Está dominado, está viciado. Está preso, é prisão, já não é liberdade.
A liberdade é, eu posso fazer, mas eu não faço, se eu não quero. Eu posso, mas eu não faço, consigo não fazer. Já viu aquela história? Eu fumo droga, tem 30 anos e não sou viciado, todo dia. Já viu isso aí? É uma brincadeira. Fumo todo dia e não sou viciado. Então já não é liberdade, já é prisão. Muitas vezes a vontade de beber, que a pessoa tem, álcool, viciado em álcool. A pessoa não consegue passar um dia. Eu conheço algumas pessoas assim. Não consegue passar um dia sequer sem beber. Muitas vezes é um espírito, é ele que tem essa vontade. Já viu em alguns lugares aí que invoca as entidades, demônios? Eles bebem pinga, sim ou não? A entidade incorpora, me dá pinga. Pum, pum, pum. A entidade é que gosta de pinga, que gosta da pornografia, da impureza. Então a gente precisa, Jesus expulsou esse que é mudo. Muitas vezes a gente tem que usar essa autoridade para expulsar da gente, de perto de nós. A gente pode expulsar do outro, mas a gente tem que começar por nós. Se está em você, se você ainda tem essa mentalidade, se a sua mente ainda está presa, se as suas vontades ainda não estão livres, você tem que usar a autoridade em você mesmo, para expulsar, resistir, quebrar aquilo, repreender aquele espírito. Sua vontade vai ser liberada, meu irmão. Eu tenho certeza disso. Já vivi isso muito, para te ensinar hoje. Depois a gente termina de falar sobre isso. Então Jesus expulsou um homem, expulsou um demônio. Está escrito demônio ali, tá? Não, demônio. Era um demônio que era mudo. Em outra passagem tem uma mulher que estava encurvada, quem lembra? Jesus expulsou um demônio dela, não curou as costas dela, era um demônio curvo. Era o capeta, tem demônio, está todo deformado, né? Nós sabemos disso. A maioria deles estão queimados, foram destruídos, perdeu sua glória, ficou deformado, ficou capenga, entra na pessoa, a pessoa fica igual. Muda a feição, muda as vontades. Jesus expulsou esse demônio e o homem falou. A multidão ficou maravilhada. 15. Entretanto, alguns deles o censuraram. Ora, ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. E outros ainda, apenas para prová-lo, pediram um sinal do céu, tentando desviar o assunto. Mas conhecendo ele o que lhes passava pela mente, afirmou-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Da mesma forma que uma casa dividida contra si mesma ruirá. Ora, se assim também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como é possível que o seu reino subsista? Expresso-me dessa forma, pois dizeis que eu expulso demônio por Beelzebul. Sendo assim, se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsa os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Todavia, se pelo dedo de Deus, presta atenção nessa parte, se pelo dedo de Deus eu expulso demônios, então, com certeza, é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhe restaram. Toda pessoa que não está comigo é contra mim está, e aquele que comigo não se junta, espalha. Amém? Só aqui. Então Jesus começou a declarar com qual autoridade ele estava expulsando demônios e curando enfermos. Aqui deixa claro uma coisa. Ele falou assim, olha, existe um reino do diabo, de Satanás, que é esse que eu estou combatendo, que é esse que você combate também, no seu dia a dia, contra a sua casa, onde você for. Você é contrário a esse reino, sim ou não? Sim ou não? Ele falou, mas esse reino não pode ficar dividido. Jesus falou assim, está acontecendo uma coisa aqui que vocês não entenderam ainda. Não é Satanás expulsando Satanás. Não é um reino dividido contra ele mesmo. Eu estou expulsando demônios pelo dedo de Deus. Ou seja, é chegado um novo reino. É chegado o reino de Deus. Jesus estava falando, olha,
para se sobrepor o reino de Deus. O de Satanás tem que ser subjugado. Preste atenção. Para que o reino de Deus flua na sua vida, o reino de Satanás tem que ser subjugado. É um reino subjugando o outro. Foi o que Jesus falou. Eu estou expulsando pelo dedo de Deus. Eu estou subjugando esse reino das trevas. Não é o diabo que está dividido, é Deus que está vencendo aqui. É Deus que vence na minha vida, diga isso. É o Senhor que reina sobre mim a partir de agora. Mas precisa ter agora, você vai entender. É necessário ter uma posição. Lembra aquela história? Que a pessoa que está em cima do muro já é do diabo? Quem lembra dessa história? Quem está em cima do muro. Você precisa ter uma posição. Essa posição você pode colocar como fé, confiança em Deus, fé em Jesus Cristo. Quem tem fé em Jesus? Então você está posicionado no reino de Deus, sim ou não? Você está posicionado no reino de Deus, sim ou não, irmão? Aleluia. Hoje você vai quebrar tudo. Hoje você vai destruir tudo. Porque muitas vezes a pessoa ainda não entendeu que agora tem um outro reino, pertence a outro reino, ao reino de Deus. O diabo ainda querendo trazer ainda as ordens dele, né? A ordem da potestade, diz Efésios capítulo 2. Aqueles que estavam sem Cristo eram debaixo dessa ordem, debaixo dessa escravidão diabólica. Era o reino das trevas, não é. Só que agora, meu irmão, para quem está em Cristo, que é nova criatura, está agora debaixo ou na autoridade do reino de Deus. Para isso você precisa hoje, nós vamos orar no final. Diga, eu vou orar. Amém? Porque eu sou do reino de Deus. E você vai cancelar, subjugar todo o reinado das trevas na sua vida. É uma posição que você se coloca. É estabelecendo o reino de Deus sobre o reino das trevas. Foi isso que Jesus falou. Olha, se eu estou expulsando, se eu estou usando a autoridade para quebrar as obras do diabo, pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. Mudança de reino na sua vida. É uma mudança de ordem na sua vida. Mas para isso é uma posição de fé e também uma quebra completa de qualquer aliança ou de qualquer ligação com essas trevas. Se ainda está seu coração, sua mente, suas vontades ainda estão balançadas, ainda está meio preso, é porque ainda você não estabeleceu completamente o reino de Deus na sua vida. É porque você ainda não resistiu quebrando, expulsando com o dedo de Deus, assim como Jesus fez. Por isso o diabo não quer que você venha, que você ore, que você se encha da unção, da verdade, da luz. Porque o que a Bíblia diz? Que nós recebemos um espírito de ousadia. Não de covardia, ousadia. Para quê? Justamente para usar a unção e o poder de Deus, para destruir, para quebrar, para repreender, para subjugar o reino de Satanás. Não só na sua vida, vai começar na sua vida. Porque alguém que está preso não pode libertar. Se alguém está preso, não pode libertar. Se alguém está doente, como é que vai curar? Então começa na sua vida, começa o reino de Deus na sua vida e o reino das trevas debaixo dos seus pés. A partir daí, aí você vai andar nessa autoridade, assim como Jesus disse, pelo dedo de Deus, eu expulso demônios, eu destruo o reino das trevas, eu subjugo, é uma mudança de reino aonde eu for, uma mudança de atmosfera. Você tem essa autoridade, irmão. Você tem essa autoridade no nome de Jesus. Entende isso? Mas eu cheguei hoje, acabei de visitar a igreja, irmão. Jesus só está te mostrando, falando, você já tem. Quando Jesus na cruz disse, está consumado, ele estava falando sobre isso. Mesmo que você chegue aqui hoje, é uma realidade que você está escutando. Olha, Jesus já venceu por você, deixou o reino na sua mão, deixou o nome dele para você. Se você crê, você tem. Agora. Aleluia? Mas precisa se desvincular completamente do reino das trevas.
precisa usar e expulsar, assim como Jesus expulsou deste homem. Expulsar primeiro da sua vida, da sua mente, da sua vontade, da sua casa, dos seus caminhos. Porque muitas coisas ficaram presas e você não usou dessa autoridade. Você está achando que vai sair sozinho, não vai. É você que tem que se posicionar e usar da autoridade e declarar: aqui acabou. Esse poder não tem mais força sobre a minha vida. Amém? Vou contar o meu testemunho. Quando eu converti, eu estava com síndrome do pânico. Já falei isso 800 mil vezes aqui. Então eu passava mal. Quem teve isso aí sabe. Parece que vai morrer, qualquer coisa. Realmente, você passa mal de verdade. E eu fui num encontro, e lá eu fui curado, recebi orações, graças a Deus. Estava tomando remédio, tarja preta, vou terminar. E depois desse dia que eu fui curado no encontro, nunca mais eu tomei. Os sintomas foram embora. Eu não sabia disso ainda, né? Alguém orou por mim e quebrou assim, usou a autoridade, assim como Jesus, para expulsar esse mal da minha vida. E eu fiquei livre, não tomei mais remédio, joguei tudo fora, fiquei bem, dormia bem. E comecei a andar com Deus. Comecei a aprender mais de Deus. Virei cristão, virei crente. Comecei a vir para a igreja, a aprender, a seguir. E comecei desde o início, como eu falei para vocês. Desde o começo o Senhor já começou a mostrar essas coisas. Passou 1 semana e meia, 2 semanas, os sintomas começaram a voltar. O mal começou a vir de novo. Eu não chamei ninguém. Eu entendi isso aqui. E quando vinha eu falava: diabo, eu não sou mais seu. Eu não pertenço mais a você. Eu sou de Jesus. Saia! E o sintoma ia embora. Isso ficou uns 4, 5 dias. Ele insistente. Para ver se você realmente está crendo. E eu continuei assim firme. Até que acabou para sempre. Você entendeu, meu irmão? É isso. O diabo, ele tenta. Se você não fizer nada, ele fica. É folgado. Por isso que a gente tem que entender. É você hoje que vai quebrar qualquer vínculo, que vai estabelecer definitivamente o reino de Deus na sua vida, e o reino do diabo, das trevas, quebrado para sempre, lançado por terra. Amém? Glória a Deus. Aonde você for, você vai mudar os ambientes. Cheguei na casa de um amigo meu, era novo convertido. Eu sou novo convertido, não é para mim. É sim, eu era novo convertido. Novo convertido porque não tinha nem um mês direito. Mas estava já entendendo isso aí. Cheguei na casa do meu amigo, o Vitor estava comigo, cadê ele? Cadê o Vitor? Aqui. Cheguei lá, a mãe do cara estava na depressão, o rapaz estava com depressão. Falando: estou passando mal, tem 3 dias. Falou para mim: o que você está sentindo, André? Chama André. Eu sentindo mal, um mal-estar, um negócio, minha mãe está desse jeito. Eu peguei e falei assim, entrei na casa dele, um apartamento. Falei assim: vamos ali, traz água para mim. Aí foi lá pegar água, eu fui com ele. Cheguei lá e falei assim: deixa eu orar por você. Ele: o que foi? Não, o que é isso? Ele nem sabia. Não, é coisa boa, você vai gostar. Orei e falei assim: em nome de Jesus, todo o mal, toda a depressão, todo esse poder, todo esse mal que está sobre ele agora, vai sair. Agora. O cara voltou: estou bem. Foi embora. Acabou. É isso que o diabo não quer que você faça. Que você fique preso. Que você não use a autoridade que Jesus já te deu. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para frente, vamos orar.